Pessoal, sejam bem-vindos, boa noite. A gente está na nossa mais uma live, hoje recebendo aqui Silvio Filho, meu amigo pessoal, engenheiro agrônomo, especialista em proteção de plantas. Silvio, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença. Boa noite, Lucas. Satisfação, obrigado pelo convite de participar desse seu projeto muito bacana, né? Ainda mais nessa situação que a gente está passando. Eu acho que muita gente está aproveitando para ficar em casa e queira ou não, essa live já ajuda muito. E queira ou não, conhecimento também, né? A gente adquire. Como você falou, eu sou agrônomo, formado lá em Cruz das Almas. O Lucas é um amigo meu pessoal também. Estou na área comercial já tem uns 8 anos, desde formado. E hoje eu trabalho na Enquima, sou RTB da Enquima, faço parte aqui da Bahia, de Sergipe. E a Enquima é uma empresa de tecnologia de aplicação, que é hoje o nosso tema. Inclusive até... Pode continuar. Inclusive, pela manhã, a gente estava conversando com o Lucas e surgiu uma dúvida de como seria o tema. Seria tecnologia de aplicação ou tecnologia de pulverização? Então, assim, tem um estudo que mostra que 100% do que sai do bico do pulverizador é pulverização, mas é apenas 50% a 70% que chega no alvo. Então, isso é aplicação. Seja ele qual for, herbicida, inseticida, fungicida, e fazer com que ele chegue no alvo, seja ele qual for também. Pode ser erva daninha, pode ser uma lagarta, uma doença. Então, a gente quer que esse princípio ativo chegue no alvo da melhor forma possível, da forma mais viável economicamente, com menos risco ao meio ambiente e que o produto não perca o seu efeito. Então, isso que a gente tenta fazer. E pensando em pecuária, a aplicação é a grande maioria de herbicida, e a gente faz com que esses produtos façam o efeito esperado. Então, assim, tem vários fatores que podem agregar isso. A gente começa desde a captação da água. É uma coisa muito importante, principalmente em pecuária, porque assim, às vezes o pecuarista, o produtor, ele capta água de onde ele tiver, vai ser um barreiro, vai ser um tanque, vai ser um rio, um açude. Então, assim, e às vezes na própria fazenda, como são áreas grandes de aplicação, eles têm vários tipos de água. Ele tem que pegar essa água em várias fontes. E assim, a água não vai mudar. O cara tem que pegar com aquela água, ele vai ter que mexer com aquela água. Então, a gente trabalha essa água para que ela fique apta para uma aplicação. E a primeira coisa que a gente vê é o pH da água. Por que isso, o pH? Cada produto, cada defensivo, seja ele um herbicida, um inseticida, um fungicida, tem o seu pH para pulverização. Isso quem diz é o fabricante. Tem na ficha na FISPIC de cada produto, tem dizendo lá o pH específico. Então, o produto só vai agir na faixa de pH específico para cada um. Como são vários produtos, Lucas, hoje a gente tem milhares de produtos, a gente faz tipo uma tabelinha para memorizar um pouco. Então, assim, herbicida, que é o que a gente trabalha em pecuária, a gente tenta trabalhar no pH aí de 3 até 4,5. E fungicida e inseticida, a gente trabalha no pH um pouco mais alto. Vai ser um pH aí de 4,5 até 6,5, 7. Então, assim, só esse pequeno cuidado aí com o pH da água, pode ser do rio, do açude, do paeiro, ou seja, sabendo desse pH, a gente consegue fazer uma aplicação mais bem feita. E assim, como eu vi o pH dessa água? O produtor pega o pH da água e vai saber. Eu penso que é um instrumento digital. Um momentinho, Silvio. Está tendo algum tipo de interferência. Eu não sei se está vendo.
Na verdade, era para estar todo mundo com o telefone desligado, o microfone. Pessoal, está acontecendo aqui algum problema? E quem tiver com o microfone ligado aí, por favor, desligar. Tem um iPhone de Paula. Tá com o microfone Ligado? Aqui não aparece para mim. Na verdade, para mim está aparecendo todo mundo está com o microfone fechado e só o nosso aberto. Eu não sei se está Tá o acontecendo. Luiz Carlos e a Paula. Para mim não aparece, não sei por quê. Paula, seu Luiz, por favor, puder aí, desliga esses microfones. Acho que melhorou um pouco mais Então, vamos lá. Eu estava falando da questão do pH. do pH da calda, da água. pH da água. Então, a gente pode medir esse pH com o pHmetro e pode medir com as fitas de piscina também. Fita de piscina. Pronto, perfeito. São as fitinhas de papel, um papel especial, você põe na água, a coloração que ela fez, você põe no rótulo, lá você consegue identificar o pH dessa água. E aí, a depender do pH da água e de qual produto você vai usar, você consegue trabalhar esse pH, ou abaixando mais, deixando ele mais ácido, ou elevando ele para ficar um pouco mais alcalino. Então, o que vai dizer também é do que você vai aplicar. Perfeito. Eu conheço a questão aí do redutor de pH. Então, vocês trabalham com isso, não é isso? Sim. Hoje, em Quima, trabalha com... A Quima começou a história dela com adjuvantes. Então, assim, são produtos que você põe na calda para melhorar a aplicação. Então, assim, temos produtos que reduzem o pH da água, pensando em herbicida. Temos produtos que não alteram o pH da água, pensando em fungicida, em inseticida. Hoje, só para você ter ideia, nós temos no nosso portfólio 18 tipos de adjuvantes diferentes. Então, assim, um mais específico do que o outro, para uma coisa bem técnica. Perfeito. Chegou uma pergunta até interessante quando a gente estava transmitindo a primeira, que a gente fala muito, ouve falar bastante do redutor de pH, mas ao contrário, Silvio, se a gente precisar elevar o pH, como é que a gente faz? Existe produto para isso? Ou normalmente não acontece essa necessidade de elevação por uma água que está mais ácida do que é necessário? Lucas, eu particularmente nunca acompanhei um caso de precisar aumentar o pH da água. Perfeito. Geralmente, o pH que a gente sempre acaba medindo gira em torno de 5,5, 6, 7. O mínimo que eu peguei até hoje foi 5. Então, assim, em aplicação de fungicida, que é o mais exigente, vai embora. Mas, mesmo assim, algumas situações, quando a gente faz mistura de tanque, alguns produtos, principalmente fertilizantes foliares, aumentam esse pH, principalmente nitrogênio. Então, você colocar aí, até uma própria ureia na sua água, ou algum nitrogenado líquido, potássio também, vai aumentar o pH de sua água. Então, mas dificilmente a gente acaba vendo isso. Dificilmente. Geralmente, a gente sempre quer reduzir o pH. Perfeito. Principalmente pensando em herbicida. Entendi. Perfeito, então. Foi o que eu tinha imaginado. Vamos lá. Além dessa questão do pH adequado, o que é mais que a gente pode fazer aí para melhorar essa aplicação dos insumos, Silvio? Então, assim, nós já temos a água. Nós sabemos que vamos ter que trabalhar com determinada água e se o pH, nós vamos colocar um produto para baixar o pH. Então, vai entre o quê? Qual equipamento você vai fazer essa aplicação? Vai ser uma aplicação costal, uma terrestre tratorizada, vai ser um aéreo, vai ser um drone, que o Rafael, né, comentou na live do domingo, se eu não me engano. Então, assim, o equipamento também diz muito sobre a aplicação. Isso aí tem que estar bem calibrado, bem regulado,
para distribuir esse produto de forma mais homogênea possível. E isso também começa a entrar a parte de bicos de pulverização, das pontas de pulverização, que é uma coisa muito importante. Hoje temos vários fabricantes, muitos fabricantes aqui no Brasil, até de fora, de bico, todo tipo de bico. A gente tem bico para herbicida, bico para fungicida, bico para inseticida. E o que vai dizer é qual é o nosso alvo. Então, pastagem, vamos fazer uma aplicação pensando em erva daninha. Como é que tem esse tamanho desse mato? Se está muito alto, se está muito baixo. Então, assim, a gente tem esse bico específico para aplicação de pastagem também, a depender do equipamento. Respeitar sempre a pressão de trabalho, isso é uma coisa muito importante. Cada bico de pulverizador, gente, o fabricante mesmo tem lá na tabelinha dele a pressão de trabalho, pressão mínima e pressão baixa. Isso quem fala é o fabricante. Então, o que a gente vê muito hoje é pulverizador, não só de pastagem, de todas as áreas. Tem equipamento que nem o manômetro tem. Então, assim, a gente faz todo esse trabalho também de acompanhar a aplicação, calibração de equipamento, e a gente vê que, na maioria das vezes, é muito precário essa parte de equipamento. O produtor ele acaba não ligando muito para isso. Ele vai pensar num trator novo, ele vai pensar numa plantadeira nova, alguma coisa, mas o pulverizador é o menos lembrado. Então, isso interfere muito também na questão da aplicação. Questão de bico também tem muito a ver também com deriva. Você até comentou, quando estava na live do Instagram, que assim, além do pH da cal, também tem a deriva. Às vezes você faz a aplicação, você está aplicando o produto, mas o vento está levando para outro lugar. Então, assim, não está sendo bem aplicado. E se esse outro lugar for um vizinho seu que não tem pastagem, que tem outra cultura, o problema é pior ainda. Vamos dizer que você está aplicando um 2,4-D com picloram, do lado tem um vizinho que tem um feijão, tem um milho. Então, isso tudo tem que tomar cuidado para a gente ter uma aplicação mais assertiva. Essa questão você estava comentando comigo também, Silvio, da questão da ordem que a gente Isso. bota os produtos. Quais são não sei se dá para falar de todos, mas quais são os produtos que podem trabalhar juntos, quais não podem, tem algo desse tipo? Tem sim. Hoje nós temos um adesivo que a gente disponibiliza para os nossos distribuidores, com alguns clientes, até eu acho no Zap, que é ordem de mistura de produtos, de abastecimento de tanque. Eu falo assim, como é que o cara vai aplicar um 2,4-D com picloram, ele vai botar um adjuvante, ele vai colocar um inseticida para cigarrinha, vai colocar um adubo foliar. São 4 produtos. Então, assim, como é que ele vai abastecer esse tanque? De que forma? Isso tudo influencia muito na aplicação. E essa questão, quando um cliente adquire esses produtos, poucas pessoas passam isso para ele. E é uma coisa que é de graça. O cliente não vai precisar comprar nada mais, ele não vai investir nada mais. Só isso eu recomendo muito para os meus clientes de revenda. Quando eles venderem os produtos, você pega uma caneta, um pincel atômico e escreve na embalagem. Ó. Primeiro você coloca esse, segundo você coloca esse, terceiro coloca esse, que dá uma resposta absurda. Então, assim, como é que a gente abastece um tanque? Seja ele bomba costal, pulverizador tratorizado, avião, que seja. A gente sempre coloca metade da capacidade. Então, hoje, trabalha-se muito com 400 litros, né? O pulverizador de pastagem. Então, a gente põe sempre 200 litros e aí vai colocando na ordem. Primeiro, água, lógico, abasteceu. Segundo, o adjuvante que vai reduzir o pH. Falando do meu caso, do adjuvante de enquima, a gente coloca primeiro. Por quê? Porque ele vai trabalhar essa água, vai reduzir o pH, vai trabalhar essa água para poder colocar os outros produtos. Se não for um adjuvante de enquima, tem que colocar primeiro o redutor do pH, para poder se baixar esse pH da água. E aí vai na ordem de sequência. É uma ordem bem extensa, porque assim, começa com pó molhável, depois WG, isso em pastagem a gente não tem muito herbicidas seletivos nessa formulação.
Eu estava vendo aqui que principalmente o tordo é um concentrado solúvel. Concentrado solúvel. Então, falando naquela ordem, água, redutor de pH, que é o nosso adjuvante. Aí entraria o concentrado solúvel, que é o herbicida, o 2,4-D com picloram. E, por último, fertilizante foliar. Aí, às vezes, você vai perguntar, mas como é que eu vou saber se o produto é emulsão em água, suspensão concentrada? Como é que eu vou saber isso? Gente, isso aí tem na bula. Na bula não, no rótulo, melhor ainda. Quando você pega o rótulo do produto, tem dizendo isso. Então, muita atenção nessa parte, porque se você colocar essa ordem errada, você pode inativar algum princípio ativo. Então, pense aí, você está fazendo uma aplicação de herbicida, vou falar aqui o nome comercial, você vai fazer dessa linha da Corteva, essa linha XT, que é a linha mais nova que eles têm, de alta tecnologia. Aí você vai lá, prepara a cauda, mexe no pH dela, trabalha bem esse pH, coloca o produto, aí quando você vai, você põe um foliar, vamos assim dizer, fora de ordem, que eleve seu pH de cauda. Então, às vezes, por uma ordem de mistura errada, ou então por algum produto, algum foliar, alguma coisa, você acaba perdendo sua aplicação de foco, que era o herbicida. Então, eu acho que as duas coisas principais são pH de cauda e ordem de mistura, porque são coisas simples. Às vezes o produtor não vai ter nenhum custo a mais por isso. Ele já tem o redutor em casa, ele já tem um adjuvante. Os meninos trabalham com venda de herbicida, já colocam tudo junto no pacote. Mas na hora do cara misturar errado ali, ele acaba perdendo o efeito desse produto. E onde é que a gente acha essa informação, Silvio? Como é que a gente sabe qual é essa ordem, como é que tem que fazer? Onde é que tem esse tipo de informação? A Enquima disponibiliza isso para os nossos distribuidores, nossos clientes também. Eu posso mandar para você, Lucas, isso em arte para o WhatsApp, né? Você disponibiliza para o pessoal, para os seus alunos, põe no seu Instagram tudo, que assim é uma coisa muito básica e dá um retorno absurdo. pH e ordem de mistura. Teve até uma situação semana passada, estava até com um amigo nosso também, veterano nosso, lá de Cruz. Ele estava botando de uma fazenda e aí o cliente aplicou numa área o herbicida e não matou. Então, não matou mato, matou em várias áreas, mas naquela área não matou. Aí ele foi argumentar por que não tinha matado esse mato. Aí ele me ligou e falou assim, vamos testar aqui para ver como é que tá essa água. Ele trouxe a amostra da água e a gente foi lá, aferiu o pH, mediu o pH da água, tá o pH ácido alcalino, o pH estava todo de 6,5 a 7. E ele colocou o redutor de pH que ele tinha lá na dose de bula que mandava. Não reduziu o suficiente. Então, assim, outra dica, dose de redutor de pH é muito relativo, porque nem toda água é igual. Você pegar na bula de um redutor, tem lá 10 ml para 100 litros de água. Quando você coloca, você tem que medir para ver se realmente baixou ou não. Porque minha água é diferente da água do rio, da água do barreiro, da água do açude. Então, assim, dá um pouco de trabalho, dá muito. Mas é melhor você fazer isso antes do que ir lá na fazenda de novo para ouvir queixa que seu veneno não matou. Que a culpa sempre vai ser do veneno. Isso aí é fato. Quando não matou, mata, o cara já liga pro vendedor, rapaz, depois não matou aqui não, vem ver o que é, esse produto novo, não gostei, não usei. Ele nunca vai dizer que a culpa é dele. Então a gente foi lá, viu, já provou que a culpa é da água. Isso aí é fato. Perfeito. Então, bastante interessante isso. É como você falou, práticas baratas, práticas simples, que dá realmente grandes resultados. Mais o que, Silvio? O que é que você tem para falar mais para a gente aí sobre essa questão da tecnologia de aplicação? Outra coisa também importante, limpeza do equipamento.
você tem uma área de pastagem que você quer matar, né? Mas você vai fazer uma reforma, você quer mudar de capim. Aí o cara vai e usa um glifosato. Não é isso? O pessoal usa para poder matar o capim todo. Aí ele usa o glifosato no equipamento e aí planta o capim e tudo, e de outra área vai aplicar um inseticida ou alguma coisa, um herbicida seletivo, e não faz essa limpeza devida do equipamento. Então, assim, a depender do produto, vai dar fito. Pode matar o capim nessa próxima aplicação. Isso acontece muito em agrícola. Às vezes o cara faz um herbicida, um exemplo, faz um herbicida no milho, depois ele tem um feijão. Ou então ele tem pastagem, ele aplica 2,4-dicloropicoran e depois ele planta milho. Aí não limpa esse equipamento. Aí quando vai aplicar, deixa aquela fita. A depender, acaba até matando a lavoura dele. Então, assim, muito cuidado na limpeza do equipamento. Hoje a gente também tem um produto próprio para isso, para limpar esse equipamento, seja ele qual for, costal, tratorizado, avião, o que seja. Então, assim, limpeza muito importante também. Outra coisa, emulsão de calda. O que é isso? É a mistura da calda. Às vezes a gente bota muito produto dentro e a calda não se mistura direito. Aí, quando acaba a aplicação, fica aquela borra no fundo do tanque. Aquele é produto embora. Então, assim, você está aplicando um Roundup WG, que é granulado. Ou então algum foliar também em pó, granulado que seja. Se não dissolver direito na mistura da calda, acaba se perdendo. Isso é dinheiro jogado fora. Espuma também. Alguns produtos, quando você vai colocar no tanque, ele faz que fique nem sabão, fica espumando muito. E aí espuma o princípio ativo indo embora. Hoje, quando a gente bota na balança cada tipo de perca que tem e chega no final, às vezes o cara não aplicou, se era para aplicar 3 litros, não foi 300 ml. Só de perda de detalhezinho besta, um pH de calda, uma espuma, um equipamento mal calibrado, uma mangueira entupida, um equipamento sujo, um bico entupido. Então, assim, são vários detalhes que a gente tem que tomar cuidado pensando em aplicação. Perfeito. O Felipe até comentou aqui, Silvio, aqui no Zoom, que ele fala que ele compra o herbicida e o representante leva o pulverizador, se tem como ele aferir a regulagem dos bicos pulverizadores, como é que ele faz isso, e até você comentar um pouco também dessa questão da regulagem em si do pulverizador, né? Que digamos que seria talvez a tecnologia de aplicação mais importante de entre todas as outras importantes. Sim. Porque para mim não está aparecendo as perguntas aqui, mas foi o Felipe, né, que perguntou. Isso. Geralmente, Felipe, onde você compra esse produto, quando eles levam, eles calibram. Se não calibrarem, você peça para calibrar. É isso, mas ele está perguntando como é que ele afere isso, entendeu? Ver se a regulagem do vendedor está correta. Está correta, entendi. Então, assim, como é que a gente pode fazer isso? Tem uma forma é um pouco complicado para explicar como calibrar assim, sem ter uma coisa física para a gente escrever. Mas tem 2 formas. A primeira, se você souber a área, por exemplo, você tem uma manga ali que tem 1 hectare, 2 hectares. Então, você sabe que na vazão que ele colocou, não sei, 300, 400 litros por hectare, vai gastar tantos equipamentos, tantos pulverizadores. Então, essa é uma das formas. Então, assim, minha área aqui, esse quadramento tem 1 hectare, eu vou gastar aqui 300 litros. O cara aplicou, sobrou mais, sobrou menos, tem alguma falha. Tem alguns copos. Normalmente, Silvio, o que é que eu faço? Eu uso uma fórmula para regulagem de espalhadeiras, que essa mesma fórmula acaba funcionando para pulverizadores. Então, o que é que eu faço? Para eu saber qual é a vazão
em 1 minuto, eu tenho a velocidade do trator em quilômetros por hora. A gente tem que fazer aquela continha lá de 50 metros e pegar os Isso, eu segundos, faço né? até com 25, não costuma dar errado, não. Você percorre uma área menor. Então, você vai medir 25 metros. Vamos lá, desenhar. Deixa eu ver aqui. Então, a gente vai ter aqui... Opa. Desenhar com esse mouse é ruim demais. Então, a gente pode botar aqui 25 metros. Está dando para todo mundo ver. Então, 25 metros aqui de distância. E a gente mede esse tempo que o trator percorre isso. A gente vai deixar o trator numa marcha que dê para trabalhar, não é isso? É uma margem de trabalho na área toda, né? Exato. E aí a gente mede a velocidade do trator nesse deslocamento. Então, por exemplo, o trator percorreu isso aqui em 20 segundos. Então, a gente pega lá, velocidade é igual a metros por segundo. Então, se ele percorreu... Está com o calculador aí, Silvio? 25 metros em 20 segundos. Igual a... Sabe como eu costumo fazer para ter essa velocidade por hora mais fácil? Eu meço 50 metros e aí, no caso, deu 30 segundos. Um exemplo. Eu pego 180, é sempre fixo, e divido pelos segundos. Aí já vai dar a velocidade de quilômetros por hora. Entendeu? Sempre é uma constante. Então, você pegou aí, deu 40 segundos. Você pega 180, divide por 40. Aí já vai dar certo a velocidade do... Eu calculei 20 aqui. Então, bote 40, né? Então, seria 180 dividido por 20? Não, por 40, no caso. Tem que ser pelo tempo de 50 segundos. Ah, de certo. 50... Porque você fala 50 metros. 180 dividido por 40. Que aí eu faço o seguinte. Aí eu pego aqui, ó, dá 4,5 km por hora. Vai dar a mesma coisa. Deu 1,25. 25 dividido por 20 vezes 3,6. Vezes 3,6, que é igual aos mesmos 4,5 que você calculou. Então, esse é o cálculo que eu faço, tanto para pulverização quanto para espalhadeira. Então, eu boto aqui, a velocidade do trator em quilômetros por hora, vezes a largura de trabalho em metros, vezes a dosagem da calda, que seria 300 litros, né? Vezes litragem aqui vamos botar aqui dosagem em litros. Dividido, tudo isso aqui a gente divide por 600. Então, a gente tem aqui, quando a gente divide, a gente vai ter um volume, uma vazão por minuto. Então, a gente calcula 1 minuto. Tem métodos mais fáceis, mas esse daqui não é dos mais difíceis, não. Então, vamos lá. Deu 4,5 vezes... Vamos botar aqui 10 metros. Vezes 10. Está com a calculadora aí, Silvio? Sim, 4,5. Vezes 300. E tudo isso... Vezes Vou botar 10. aqui não. Dividido por 600. Dividido por 600. E vai dar 22. 22. Então, em 1 minuto, a gente precisa que caia 22 litros. Então, a gente consegue regular o pulverizador desse jeito. E como é que você vai, normalmente, como é que você mede esses 22 litros? Como é uma quantidade alta, a gente pode até dividir por 2 e marca só 30 segundos. Então, a gente vai ter 11 litros em 30 segundos. Ficaria aí... então, como é que você faz? Você liga o pulverizador, trator parado, só com água,
durante o tempo e depois completa essa água? Você faz desse jeito? E eu encho até a tampa, até o nível ali. E aí Marca, né, depois o nível. marco, ou então até a tampa mesmo, até ele derramar. Ah, Entendeu? certo, Com entendi. água. Aí você deixa o tempo, marca o tempo, sempre também na rotação de trabalho. E aí passou o tempo, você vai e acaba e depois pega um balde marcado, né? A Você vai medida, completando. né? Aí você consegue ver quanto que gastou. E aí Perfeito. você vai, Então, voltando para o exemplo, a gente vai encher até a boca, até isso, de até a derramar, boca, só com água. E só aí a com gente água. liga na rotação que fez a regulagem aí do tempo e liga 30 segundos. Esse nível de água vai baixando, você pega uma medida, uma garrafinha aí com 1 litro, 2 litros e Completando. completa até ver. Você jogou de volta, você jogou, vamos supor, 10 litros e encheu. Pô, precisava de 11. Então, aí você vai regulando lá a questão da abertura lá e da abertura da vazão do pulverizador. É meio complexo, mas Dá certo. mais ou menos isso aí. Na prática dá certo. Dá certo. Em equipamento de barra é até um pouco mais fácil, porque tem uns copos calibradores desses aqui assim, ó. Tem uns copos calibradores desse que tem a marcação. Aí você marca o tempo, deu lá 40 segundos. Você coloca no bico, nos 40 segundos ele já dá a vazão por hectare. Mas Cair, depende né? muito do equipamento, só a aplicação de bico, que eles já estão, aí tem que ser dessa forma, tentativa e erro. Deu mais, colocando até bater certinho. Mas geralmente esses equipamentos, quando vão para a fazenda, eles estão bem calibrados, geralmente. Isso aí, o pessoal que trabalha nessa parte de vendas de herbicida, eles fazem um trabalho bem sério. Perfeito, com certeza. Todo mundo que eu trabalho também, nunca tive nenhum tipo de problema quanto a isso aí. Então, pessoal, bem sério. E isso, pessoal, sempre empresas idôneas, sempre produtos certificados, nada de estar fazendo aquelas misturas em casa. Muitas vezes a gente tem um problema aí que os produtos não se misturam bem e aí acaba não dando certo, é aquele barato que sai caro. Para meus alunos, para sempre meus seguidores, o que é que eu faço? Pessoal, quem vai fazer a aplicação não é da área, procura uma empresa certificada, procura uma empresa. Porque se você fizer tudo certinho, estiver tomando todos os cuidados, se o produto não matar, pode ser um problema do lote. É um problema do lote, a empresa vai te reembolsar. Então, tem essa questão, você tem garantia. Se você tem garantia desse negócio, para que é que você vai se arriscar? Então, segue a orientação do pessoal, procura pessoas que entendam desse negócio e compra onde te fornece algum tipo de garantia. Então, é sempre que eu falo, é exatamente isso. Não adianta estar inventando, meu vizinho bateu tal produto, eu vou bater também, fazendo as coisas por conta própria. Opa, acho que você ficou mudo aqui, Silvio. Peraí. Deixa eu te achar aqui. Vê agora, Tá Silvio. ouvindo? Agora estou. Você tocou numa parte muito importante aí. Sempre que você vai fazer uma aplicação, você quer fazer uma aplicação na sua área, é bom você sempre levar um profissional capacitado para isso, porque ele vai primeiro fazer o levantamento de sua área, de que ervas tem. Você acha até o Eudes entrou agora aí, ele vai Eudes falar muito é nosso convidado de amanhã. Eudes é agrônomo e trabalha numa empresa de herbicidas. Então, de herbicida. isso a gente vai falar com profundidade amanhã, essa questão. Então, vai ser bem bacana amanhã também, essa questão da aplicação do herbicida em si. A gente está falando aqui de uma pulverização, de uma aplicação de maneira generalizada, que pode ser inseticida para lagarta, inseticida para cigarrinha, fungicida, herbicida, tudo isso. Amanhã a gente vai falar especificamente do herbicida. Então, do mesmo jeito que o herbicida, as empresas têm que ser idôneas, o inseticida também, o fungicida também, os adjuvantes também. Então, isso serve para todo mundo.
Continua aí, Silvinho. Sim, isso é uma coisa muito importante, essa parte aí. É como eu estava falando. Você quer fazer uma aplicação, o consultor vai na sua propriedade, faz o levantamento de ervas, o que tem, o que não tem, para só daí ele poder recomendar o herbicida mais adequado. Perfeito. Questão de dosagem, questão do que vai junto com o herbicida, se vai ter uma mistura, se não vai. Só o consultor que vai saber realmente o que vai atender. O que acontece muito é como você falou. Meu vizinho usou tal produto, eu vou usar também. Então, às vezes, não é a mesma erva que você tinha. O vizinho, ele sabe qual é o pH da água dele, ele está usando o redutor de pH, está usando tudo. Às vezes, a pessoa quer... É um barato que sai caro. Ele não quer pagar, uma vez, um pouco a mais por ter uma assistência, porque esse pessoal de passagem dá uma assistência muito forte para o pecuarista. Então, assim, costuma até brincar. Eles que tocam a fazenda. Eles vão lá, fazem tudo, o cara não, às vezes nem lá vai. Com certeza. Acontece já e já no competente aqui no nosso estado, muita gente mesmo, várias empresas com muita gente boa, então isso é importantíssimo. Outra pergunta aqui, Silvio, bastante pertinente, que gera muita dúvida, é essa questão da umidade do solo. A umidade do solo para os produtos. A pergunta específica aqui da questão do herbicida. Se necessita que o solo esteja úmido e como é que se avalia esta umidade do solo. Acredito que hoje vai falar bastante sobre isso também. Eu queria saber, perguntar de uma forma mais generalizada o seguinte: todos os produtos, inseticidas, fungicidas, precisam dessa umidade do solo? Vamos fazer de uma forma mais generalizada para o Eudes conseguir fazer esse aprofundamento dos herbicidas amanhã. É uma pergunta bem válida. Amanhã o Eudes vai se aprofundar mais, mas é sempre interessante a gente ter essa umidade no solo. Por quê? A absorção de qualquer produto, herbicida, inseticida, fungicida, é pela folha. Então, assim, a folha só vai estar absorvendo, seja pelos estômagos, seja pela cutícula, para onde for. Ela só vai aplicar se a folha tiver realmente, se a planta tiver realmente saudável, assim dizer. Então, quando não tem umidade no solo, essa planta acaba se fechando. Ela fecha os estômatos dela, fecha a cutícula, fecha tudo, para não perder umidade. Então, quando uma área não tem umidade, você faz uma aplicação de um herbicida ou de inseticida sistêmico, alguma coisa que ela tem que absorver, ela não vai absorver o suficiente. Então, assim, às vezes você perde sua aplicação por causa da umidade. Eu acho que o Eudes vai falar melhor, tem até aquele teste do friável, né? Você pega pega o solo entre os dedos e aí faz. Se fizer aquele bolinho ali, tá com umidade suficiente para poder fazer uma aplicação, seja ele qual for. Pode concluir, Silvio, por favor. Tem algumas aplicações de inseticida e fungicida de contato, que assim, pegou, matou. Aí não é tão interessante você ter essa umidade, ou então algum herbicida de contato também. Vou dar o exemplo do paraquat da vida. O cara vai dissecar uma soja, dissecar uma batata, ele não quer umidade. Ele quer um produto que se pegar, vai dissecar. Se não pegar, ele não mata. Esse produto não vai entrar na planta, não vai circular pela planta. Mas sempre bom, se eu pudesse escolher, ter sempre a umidade de fazer essas aplicações. No caso de inseticida, essa mesma coisa, né, Silvio? Que o alvo não é a planta, o alvo é o inseto. É o inseto. Inseticida de contato, na verdade. Né? Isso, se for de contato. Mas hoje a maioria dos inseticidas sempre tem 2 tipos de ação, e aí, para ter o sistêmico fazer efeito, a planta tem que absorver. Então, sempre interessante ter essa absorção. Pronto. Tem uma pergunta aqui, Silvio, perguntando da questão da dureza da água. Qual é essa interferência da dureza da água na aplicação? A dureza da água. A dureza da água está muito ligado também à questão do pH. Mas da seguinte forma. Uma água dura é o quê? Uma água que está com cargas. Geralmente, tem elementos com cargas positivas, geralmente sódio, principalmente cálcio. Então, assim, às vezes, vou dar um exemplo aqui da água de Irecê.
É a água mais dura que eu já vi na minha vida. É uma água de pH 6,5, 6,8, mas quando você põe uma dose de redutor de pH, não reduz. É o Eduardo, da hora lá de Cafarnaum, um abraço para ele aí. Quando você põe a dose do redutor de pH, Lucas, ela não reduz. Por quê? Porque ela tem muito cálcio. Então, às vezes, tem que dobrar, triplicar essa dose de redutor para ela poder ficar numa água, num pH mais fácil de trabalho. Então, assim, às vezes tem essa relação. Às vezes o cara, não, minha água aqui é 7, mas só basta triscar algum redutor, ele já baixa para 4. Mas se for uma água dura, que tiver muitas cargas, já não é bem assim. Você tem que aumentar muito a dose do redutor para poder fazer efeito. Isso é uma coisa bem importante, essa questão de dureza de água. Teve uma outra aqui, Silvio, aqui no Instagram, um pouco mais cedo, perguntando da porcentagem de interferência do pH na eficiência do produto. Porcentagem vai ser em torno de 40% a 50% da eficiência do produto. Isso pesquisa, não sei o que estou dizendo não, viu? Tem um trabalho, Lucas, fugindo um pouco de pecuária, de pastagem, um trabalho feito em soja. O que foi que o pesquisador fez? Ele pegou 5 produtos, 5 fungicidas, os mais tops do mercado, entre aí Bayer, Syngenta, Corteva, FMC, BASF, todos os mais usados, e fez a aplicação em diferentes faixas de pH. Então, assim, ele pegou determinada área e usou tal produto no pH 3, só no pH 3, e colheu aquela área. Já aqui pegou o mesmo produto no pH 4. Tá dando para entender assim mais ou menos como é que foi o trabalho? Ele pegou o mesmo produto no pH 5, de 3 até 8. Então, assim, dentro do mesmo produto, questão de produtividade, teve casos de superar 10 sacos de produtividade só por causa do pH. Então, assim, vamos dizer que você comprou um produto que você está usando e aí você não sabe o pH de sua água, você aplicou e colheu 50 sacos de soja. Você pegou o mesmo produto, trabalhou o pH de sua água, você colheu 60, 65 sacos. Então, eu gosto desse, eu sempre mostro esse trabalho nos meus treinamentos, porque assim ele conseguiu quantificar muito bem a importância do pH. Se você parar de pastagem, aí o Eudes vai dizer amanhã que vai ser aquela questão. Você aplicou, não matou. Então, quando você colocar na ponta do lápis, custo de reentrada de máquina, de produto, de tudo, então assim supera muito essa questão de porcentagem. Mas segundo estudos, de 40% a 50% só o pH da cauda. A mais de eficiência. Mais de eficiência. Perfeito. O Rodrigo aqui perguntando daquela questão do pH ideal para fazer uma boa aplicação. Como você falou, né? Cada produto tem uma faixa. Repete isso, por favor, Silvio. Isso, Rodrigo. Cada produto tem seu pH específico. E cada produto mesmo. Então, assim, todo produto vem, quando você compra, vem o receituário e algumas empresas também enviam uma ficha de segurança, que é a FISPIC. Nisso aí tem dizendo o pH específico de cada produto. Mas como são muitos produtos, a gente divide em 3 faixas: herbicida, fungicida e inseticida. Pensando em herbicida, a maioria deles, trabalha entre pH de 3 até 4,5. A maioria deles. Sendo que tem fungicida tem herbicida que trabalha com pH 6. Mas a grande maioria de 3 a 4,5. Sendo que pastagem, se eu não me engano, vai em torno aí de 3,5 até 4,5. Quando a gente vai para uma aplicação de fungicida e inseticida, aí já é um pH um pouco mais alto. A gente consegue trabalhar numa janela aí de 5 até 7, a depender do produto. Entendeu? Mas você lembrar disso, herbicida, 3,5 a 4,5. E fungicida e inseticida, de 5 até 7, aí você consegue abranger muitos produtos.
Pronto. O pessoal está perguntando também dessa questão do pH, no caso do herbicida mais adubo foliar, Silvio. Herbicida mais adubo foliar. Isso ainda entra na chamada mistura de tanque. Uma coisa que era de defensivos era proibida, agora foi legalizada. Então, assim, pastagem, a gente trabalha com 2, 3 tipos de produto no máximo. Quando a gente passa para, principalmente para HF e grandes culturas, eu já vi cara botar 30 produtos dentro de um tanque. Ele não sabe nem o que ele está colocando ali dentro, mas ele quer aproveitar a aplicação. Então, assim, o que é que a gente recomenda fazer quando você vai fazer uma mistura de tanque? É fazer o teste do copo. O que é isso? Você põe a água referente, sei lá, para 1 litro de água, e aí depois você vai colocando na ordem os produtos que você vai utilizar, sempre na dose correspondente. Então você vai lá, colocou um produto, colocou herbicida, foi lá, beleza. Colocou um foliar, beleza. Colocou alguma coisa, beleza. Isso sempre vendo o quê? Vendo o pH da cauda e incompatibilidade física. O que é isso? Às vezes você coloca um produto talha, outro decanta, outro não se mistura. Então, assim, a melhor forma de a gente fazer essa parte de mistura de tanque é você fazendo esse teste antes. Você põe 1 litro de água no caneco e vai colocando, adicionando produto e vê, tanto visualmente, se tem compatibilidade física, e sempre vendo o pH para não perder tanto com questão de pH, assim dizendo. Perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida aí com o Silvio? Tem mais alguma coisa, Silvio, que você queira comentar sobre essa questão aí da tecnologia de aplicação? Só uma curiosidade aqui, que perguntaram aí a questão de perda de aplicação. Entendi. Oi? Perguntaram o quê? Não entendi. Perguntaram sobre a questão do pH, a porcentagem de perca. De perda, certo. A gente tem uma tabelinha aqui que é pH 40%, espuma 10%, má homogeneização 10%, deriva 25%, escorrimento 15%, estresse da planta, o que é se a planta está seca, ela não vai estressar 40%, equipamento da aplicação, em torno de 50% de erro, só por causa do equipamento. E chuva posterior 100%. Você aplicou, choveu, perde essa sua aplicação. Então, você somar aqui, vai dar mais de 200% de chance de errar. Então, a gente tem que atentar ao máximo, adequar a nossa aplicação, dar trabalho no início, dá. Assim, hoje, quase toda a propriedade que eu vou, que a gente faz esse treinamento, sempre tem alguma coisa que a gente consegue pescar ali com o aplicador que não está sendo bem feito e sempre dá resultado. Eu falo assim, se vocês puderem lembrar hoje dessa live, importância do pH da cauda e ordem de mistura, eu acho que já sai na frente de muita gente. Com certeza. É importante da questão da regulagem também, né? E na regulagem. Vou falar assim, mesmo, Lucas, você pegando o equipamento já regulado, se você errar no pH, errar na ordem de mistura, você acaba pecando na sua aplicação. Perfeito. Uma pergunta bacana aqui do Wellington é como convencer os produtores envolvidos nessa área sobre a importância dessas informações? É o que você falou, né, Silvio? Financeiramente, dói no bolso. Tem que doer no bolso. Tem que doer no bolso. Infelizmente, hoje, não só na pecuária, mas na agricultura também, às vezes o cliente ele não quer pagar um pouco mais caro no adjuvante de qualidade, ele não quer pagar mais caro numa consultoria, ele não quer. Mas quando a gente mostra para ele o quanto ele está deixando de ganhar, quando acontece isso, muda a ideia. Então, assim, eu costumo falar assim, vender adjuvante hoje é muito fácil. Por quê? A gente consegue mostrar na hora se fez o efeito ou não. A gente tem aquele papel hidrossensível, aquele papel amarelinho, que a gente coloca no campo e passa pulverização. Então, assim, às vezes a gota não está chegando no alvo. Então, a gente vai lá, calibra o equipamento, põe o adjuvante todo. Quando ele passa, já chega no alvo. Então, a gente consegue mostrar isso aí muito fácil pro produtor. Perfeito.
perguntando aqui da questão da limpeza dos bicos, da importância do preparo. Isso aqui tudo já foi comentado, Rodrigo. Acredito que você deve ter chegado um pouco depois de começar a live, mas o Silvio já falou sobre isso, então vai ter a gravação aí, então você vai ter acesso novamente a todas essas informações. Então, Silvio, mais alguém, pessoal? Mais alguma dúvida? O Igor perguntando aqui a respeito da mistura de herbicida com inseticida. Tem interferência um com o outro? Boa pergunta, Igor. Depende muito. Eu falei de pH aqui, eu falei que o herbicida trabalha numa faixa de pH e inseticida no outro. Vamos dizer que você vai trabalhar com herbicida do pH 3 e seu inseticida é pH 5. Então, qual pH eu vou colocar na cauda para poder fazer essa aplicação? Aí eu lhe faço a pergunta: qual é a prioridade da sua aplicação? É o inseticida ou o herbicida? Se for herbicida, você vai colocar no pH mais baixo, lógico, do 3, 3,5. Você vai colocar o inseticida junto. Então, vai perder efeito inseticida? Vai. Porém, sua preocupação maior é na aplicação do herbicida. Isso acontece muito em milho. Milho hoje, muita gente quer fazer só uma aplicação. Ele quer botar herbicida e fungicida junto. Então, são pHs totalmente diferentes. A pergunta, rapaz, geralmente é atrazina e glifosato na primeira aplicação que eles fazem. Falei, o seu foco maior aqui no início não é herbicida ou é doença? Não é herbicida. Então, a gente vai reduzir o pH. O fungicida vai fazer efeito? Vai. Não vai ser 100%, mas pelo menos vai fazer que faça aí 60%. Mas a gente sempre tem que focar primeiro na aplicação. Perfeito. Não sei se deu para entender certinho. Deu, eu entendi perfeitamente. Então, você tem que saber o que é que você está com o maior problema e fazer essa adequação de acordo com o problema mais urgente. Mais urgente. E assim, em complexidade física é bem difícil. Quando tem, já vem até no rótulo, na bula dizendo para não misturar com o produto. Mas você pode fazer isso no teste do caneco também. Você coloca os dois juntos, vê se tem algum se ele talhou a cauda, se decantou. Aí você consegue, mas geralmente não dá muito tem compatibilidade física, não. Aí vai ser mais só questão do pH mesmo, que tem que tomar cuidado. Perfeito. Muito bacana, Silvio. Acredito que pelo horário já deva estar perto de encerrar. Apesar do Zoom, a gente não tem uma limitação, mas eu tenho uma limitação para postar no IGTV. Então, eu só posso postar até 60 minutos. Então, eu acredito que a gente está pertinho aqui de encerrar pelo horário. Eu não marquei exatamente, mas queria aproveitar e te agradecer pela presença. Foi muito boa a live, muito esclarecedora. Muitas dúvidas, acredito que minhas e do pessoal você acabou tirando. Então, mais uma vez, meu amigo, muito obrigado pela participação. Eu agradeço, Lucas, o convite. Quando você falou comigo para a gente fazer essa live, eu achei bem interessante essa parte de aplicação, que é um gargalo hoje em todas as culturas, tanto a agricultura quanto a pecuária também. Tem muita coisa a se crescer ainda nessa parte de aplicação. Quero parabenizar você por essa ação, dessas lives aí que acaba ajudando muita gente, principalmente no momento que a gente está passando. Vou deixar com você, vou enviar para você a questão do nosso adesivo de ordem de mistura para você disponibilizar para o pessoal em suas aulas, no seu Instagram. E o que o pessoal precisar, se tiver alguma dúvida, pode me chamar no Instagram aí tudo. Aqui na Bahia temos fornecedores da Enquima, em Feira, Paripiranga, Rio Real, Itabaiana, Simão Dias, tem vários aí que eu não posso... Vitória da Conquista, Guanambi, muita gente aí tem. E eu agradeço. Perfeito, meu amigo. Então, pessoal, desculpa o inconveniente, a gente teve que vir para o Zoom, mas ainda bem que a gente veio, porque deu certo. Se a gente continuasse lá no Instagram, não ia dar.
Então, aqui a gente conseguiu, a gente tem uma gravação aqui de qualidade e vai ser disponibilizado muito em breve, provavelmente amanhã, já aí no IGTV, essa live que foi feita por aqui. Beleza? Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, Silvinho. Valeu, abraço, Lucas.